Em todas as frases abaixo, há a presença do verbo ficar. O caso em que ocorre neologismo semântico no emprego desse verbo por atribuir-se a ele um sentido novo é... Ô, Terror, pô, aí é fogo. Informação de palavra, você mostrou pra gente o que é um neologismo. É uma palavra inventada, que não havia antes, ok. Só que essa é uma questão didática. Concorda comigo? Por que é uma questão didática? Porque ela emprega um termo técnico, neologismo semântico. Terror. Neologismo, informação de palavra, a gente sabe que é uma palavra nova, uma palavra inventada. Não foi, né, de certa forma, dicionarizada. Ok. Ainda não dicionarizada, ou está por dicionarizar, né? E aqui se fala sobre neologismo semântico. Só que aí, na sequência, a banca explicou, meu filho, o que é neologismo semântico? Ela fala assim, ó, porque atribui a ele um sentido novo. Ah, então o que você tem que aqui observar? Aqui, ó. Então o verbo ficar com um sentido novo, e não no seu sentido tradicional. Beleza? Ah, Terror, realmente. É um sentido novo. Não seria aquele sentido tradicional do verbo ficar. Cara, e agora me ajuda. Quais seriam os sentidos? Se você for pegar o verbo ficar, ele tem vários e vários sentidos. Sentidos mais específicos. Essa questão aqui, ela trabalha a polissemia. Os vários sentidos do verbo ficar. Então, vamos lá. De maneira geral, tá? A gente tem vários sentidos do verbo ficar. Mas, de maneira geral, quais são dois desses sentidos tradicionais que a gente percebe? Rapaz, eu fiquei em casa hoje. Hoje eu não quis sair, não. Eu fiquei em casa, tá? Ah, você ficou em casa? Sim, eu fiquei em casa. Então, olha só, é a ideia de permanecer. Olha, Temor, eu fiquei em casa com minha mãe e com meu pai. Ah, sim, cara. Então, olha só, você ficou onde? Você permaneceu onde? Em casa. Estava na companhia de quem? Ah, da minha mãe, do meu pai e tal. Concorda comigo que o verbo ficar, a gente emprega tradicionalmente o verbo ficar na ideia de permanecer? Sim. Mas a gente também percebeu, inclusive na aula de sintaxe da oração, quando a gente falou de verbos de ligação e tal, a gente fala às vezes assim, o fulano ficou triste. Olha só, ele não estava e agora ele ficou triste, tadinho. Então o verbo ficar, ele transmite também uma relação de mudança de estado. Lembra? Ah, sim, ele estava alegre e agora ficou triste. Realmente. Então veja, o verbo ficar, ele transmite a ideia de permanecer ou de estar, uma característica, correto? Mudança de estado. Então é o que nós notamos aqui na alternativa A. José ficou em casa, então permaneceu em casa, ficou em casa, porque estava adoentado. E aí nós vimos na aula, né, de sintaxe da oração e também de regência, que esse verbo ficar, na ideia de permanecer, né, ele é um verbo intransitivo e em casa é uma adjunta adverbial, de lugar, correto? O candidato ficou nervoso. Ele não estava nervoso, não, mas ele mudou o seu estado, mudou sua característica. Isso é um verbo de ligação, correto? E nervoso é um predicativo, característica. O carro ficou arranhado. Não estava arranhado, passou a ficar agora, mudança de estado. Alguém ficou satisfeito. Veja bem, verbo de ligação, satisfeito adjetivo. Não estava, agora ficou satisfeito, mudança de estado. Aí nós temos uma linguagem popular que muitas vezes os jovens utilizam, né? Rapaz, o ciclano ficou com a Beltrana. Ah, é mesmo. Aquele rapaz ficou com várias meninas na festa. Ele namorou? Não, ele ficou um tempinho aí. Então, é a ideia de muita gente, né? Muitas vezes a garotada fala assim, e aí, está namorando, hein? Não, eu fiquei com a fulana ontem. Ou, né? Eu fiquei com o fulano ontem. Não quer dizer que eu estou namorando. Então a ideia de ficar com alguém, está vendo só? Mas não é na ideia tradicional de estar na companhia de alguém, não. É de beijar, abraçar, correto? E de certa forma aquele namorico, né? É essa a ideia. Por isso, alternativa B de bola. Então, numa linguagem popular, aqui o dicionário traz a sua o seu 19º sentido. Aqui é o dicionário Aurélio, mostrando pra gente que é uma linguagem popular, é um novo sentido desse verbo ficar, que os jovens utilizam bastante, né? Então aqui, ó, significando beijar e trocar carinhos por um período curto, sem compromisso de namoro. Aí, olha só, na festa de formatura, João ficou com sua melhor amiga. Ok. Ele ficou lá do lado dela? Não, Terror. Deu uns beijos lá e tal. Beleza? Tranquilo. Então, existe já o ficar com, na ideia de companhia.
permanecer na companhia de alguém. Ok. Esse é um sentido tradicional. Agora, de ficar com, nesta relação que vem dela, né? Desse termo aí, desse sentido aí. Então, a partir de estar na companhia, também de beijar, ficar, beijar na boca, aquela coisa toda e tal, não é um namoro ainda. Então, isso numa linguagem popular, como aqui também coloca o dicionário Aurélio. Percebemos, então, a diferença de sentido? Ok, então aqui, o Terror, aí vem a sua pergunta. Terror, peraí. Ele disse que é neologismo, Terror. Se é neologismo, Terror, não está dicionarizado. Só que a gente tem que perceber o seguinte, né? Existe uma palavra inventada, e a gente vai utilizando essa palavra inventada, né? E os dicionaristas, os linguistas, começam a dicionarizar, colocar que aquela é a expressão popular, é a expressão que as pessoas usam. Então, é natural nós colocarmos no dicionário, ok? Beleza, então, há um neologismo, não significa que o neologismo não possa estar dicionarizado já para acompanhar a evolução da língua, tudo bem? E o mais importante aqui, quando ele fala neologismo, o mais importante aqui é você perceber o que ele colocou na sequência. Por que neologismo? Porque ele atribui um sentido novo. Então, existe o sentido tradicional e existe o sentido novo. Ah, Terror, mas aí é complicado demais. Aí é complicado demais porque como é que eu vou entender que esse sentido é novo? Pelo nosso conhecimento de mundo. Para a gente perceber que o ficar com alguém é registro coloquial. Concorda comigo? Ah, é registro informal. Ah, sim. Então ele está sendo admitido agora com esse novo sentido. Mas o normal é a ideia de permanecer, mudança de estado. Show de bola? Ok, então neste caso nós notamos a alternativa B de bola. Ficou com várias meninas na festa. Tudo bem?